Uma das coisas em que, né, eu acho que eu sou até hoje é afobado, né? Eu sou um cara meio afobado. Então, né, quando vem aluno meu ali da mentoria perguntando, pô, Nakata, eu tô cansado já do meu trabalho, gosto muito de análise técnica, gosto muito de mercado e eu tô pensando em largar para virar trader. Primeira coisa que eu falo para os meus alunos é, olha, dá um step down, não, dá um step back, porque tem um passo anterior que é chamado de consistência. E eu não estou falando de consistência de técnica, né? Eu acho que a consistência ela vem principalmente de você adquirir maturidade psicológica, né? Então, você ter uma consistência psicológica de você entrar em uma operação, entender aquela operação, saber seguir um plano, isso aí você adquire com o tempo. E não se lançando no mercado a ferro e fogo, falindo quase 2 vezes que nem eu fiz, para você aprender que na realidade o psicológico vem antes da técnica, né? Isso era uma coisa que eu me arrependi, assim, né? Hoje, parando para pensar, eu acho que eu fui um pouco, quase, um pouco moleque na época, de achar que eu era muito bom e que eu poderia virar a mesa e ganhar muita grana logo em seguida. Então, assim, esse é um arrependimento, né? Eu acho que eu poderia ter utilizado um pouco mais o meu tempo ao favor, a minha profissão, o meu diploma, a minha OAB, que eu nunca cheguei a dar entrada na OAB. É, ainda mais que seja direito adquirido, né? Eu posso pegar quando eu quiser, mas assim, eu acho que eu poderia ter utilizado isso muito mais ao meu favor do que simplesmente ter passado perrengue no começo, é, né? Então isso foi complicado. Eu me arrependo um pouco disso, sim. Outro arrependimento que eu tive, galera, e que eu acho que eu voltaria atrás, assim, falaria pro jovem Nax lá atrás, né? Falaria assim, cara, respira, seria no quesito tempo, né? Em 2019, 2020, eu tava administrando o dinheiro da minha família, eu administrava o dinheiro da minha família e o meu, então eu tinha que fazer o dinheiro de casa render para pagar as contas de casa, para pagar as contas da minha avó, as contas do meu avô, né? Então, que eram pessoas que dependiam de mim, é, tanto por conta de quesitos, assim, cara, plano de saúde, né? Comida, é, condomínio, conta e tal, que era uma coisa que dava pressão, né? E também o meu dinheiro que eu precisaria render, o pouco dinheiro que eu tinha, eu precisava render aquilo de alguma forma. E se eu quisesse realmente virar, eu precisava ganhar, né? E aí eu ficava numa forma em que eu quase fiquei muito introspectivo uma época da minha vida. Então eu acho que isso também foi um grande arrependimento em que eu tive, que eu acho que eu perdi a oportunidade de me conectar ali com algumas pessoas que poderiam somar muito na minha vida posterior, né? E que na época eu não me conectei, porque eu estava muito focado em ficar em casa, em estudar, eu ficava 24 horas quase olhando para gráfico. Eu abria às 7 horas da manhã e eu fechava era 10, 11 horas da noite. Então, eu ficava muito saturado, assim, né? Se eu pudesse falar comigo mesmo no passado, seria calma, você tem tempo, você tem que focar muito mais em estudo do que em atividade de trader, né? Então, ficar tradando efetivamente. Desfoque no trading e foque no estudo, sabe? Eu acho que isso era uma das coisas que eu falaria pra mim ali no passado e que me ajudariam, sem sombra de dúvidas, né? Porque eu teria tempo ali, um pouco de dinheiro do trabalho, né? Então pegaria casos fáceis, casos tranquilos ali que desse uma graninha, conseguiria tradear um pouco do meu capital, né? E ainda teria tempo para estudar. Então eu acho que seria o ideal ali do que só simplesmente me jogar no mercado. Eu acho que esses são dois grandes arrependimentos ali da minha época.